Oi pessoal, aqui é a Pri de Santa Amarela e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as últimas leituras do ano de 2019. Pessoal, pega aí um cafezinho, uma pipoca ou uma água para se hidratar nesse calor que hoje eu tenho muito livro para mostrar para vocês. No comecinho de novembro lançou na Netflix o filme Deixa a Neve Cair, baseado no livro Deixa a Neve Cair. E a pessoa aqui ainda não tinha lido, aí correu, comprou o livro para ler antes de sair a adaptação. A adaptação foi uma decepção. Eu convidei duas amigas para virem assistir o filme comigo porque eu tava super empolgada. Se arrependimento matasse, pelo menos valeu o momento com as amigas. Enfim, deixando a adaptação de lado, quero contar pra vocês um pouquinho sobre esse livro. Ele traz 3 contos muito legais e são escritos por autores diferentes, mas são totalmente interligados. Até alguns personagens aparecem no conto do outro autor, mas é muito legal. O primeiro conto é o Expresso Jubileu, que a gente vai conhecer a história da Jubileu, a nossa protagonista. A família dela entra super no clima de Natal, mas os pais dela são presos. Eles são colecionadores de algumas pecinhas de Natal e ia lançar uma edição limitada, então eles foram até a loja, deu uma confusão gigantesca e eles acabaram sendo presos. A Jubileu então pega um trem e vai passar o Natal na casa da avó. Decide cair uma nevasca na cidade, ela fica presa e aí a gente vai conhecer uma história muito legal. Tem um romance muito gostoso também. É o meu conto preferido do livro, mas eu amei os 3. O próximo conto é O Milagre da Torcida de Natal. A gente vai encontrar a história de 3 amigos que estão reunidos assistindo filmes. A nevasca começa a cair. O pai e a mãe de um desses amigos liga e avisa que não vão chegar a tempo. E aí eles recebem outra ligação convidando eles para irem até um café, que é um pouco retirado da cidade, e levar um jogo. Cada funcionário pode convidar uma certa quantidade de pessoas, então assim, quem chega primeiro consegue entrar. E lá tem uma equipe de líderes de torcida, então assim, todo mundo quer participar desse momento e aí eles se envolvem numa aventura. Tem romance também e é muito gostoso. Por último, mas não menos importante, a gente tem um conto que tem um nome bem curioso, que é o Santo Padroeiro dos Porcos, e a gente vai conhecer a história de algumas amigas e a gente vê o valor da amizade, o quão egoísta a gente é no dia a dia, o quão a gente esquece de conviver, de se entregar nas nossas relações. É muito legal, eu adorei o conto também. A protagonista no começo é um porre, mas a gente aprende a lidar com ela e é muito legal. Então assim, amei o livro. A adaptação, nem tanto. Em novembro também eu li O Prisioneiro da Noite, continuação da série Irmandade da Daga Negra, que eu amo muito. É um livro bem fininho, a gente vai ter 2 novos personagens e uma nova história, então a gente não tem contato com os personagens dos livros anteriores, mas é muito gostoso. Eu tava com saudade de ler, eu adoro essa série, então eu recomendo bastante a leitura também pra quem é viciado nessa história como eu. Mortos Não Contam Segredos foi um livro muito instigante que eu li no mês de novembro. Essa história vai se passar numa cidadezinha bem pequena, mas ela é muito misteriosa, porque alguns anos atrás a rainha do baile foi morta. E até a história atual que a gente vai encontrar aqui, ninguém foi condenado por esse crime. E aí a gente vai conhecer os nossos 2 protagonistas, que são 2 irmãos gêmeos, chamados Ellery e Esdra. A mãe dele morava nessa cidade, mas ela sumiu da cidade, ela nunca mais voltou para essa cidade, engravidou deles 2 e agora eles estão ali no ensino médio e a mãe deles é internada numa clínica de reabilitação e eles precisam ir para essa cidade para morar com a avó que vai ter a guarda deles. E é muito legal acompanhar essa história. A Ellery adora investigar sobre o caso que aconteceu anos atrás. Ela não gosta de deixar essa história parada e ela é indicada a ser uma das rainhas do baile. E a partir do momento em que essas votações acontecem e toda a cidade se movimenta para o evento, algumas ameaças vão sendo feitas novamente para essas meninas. Então assim, a gente vai acompanhar
toda essa história, a gente não consegue parar de ler sem saber se o caso dos anos passados vai ser resolvido e se vão pegar quem tá fazendo essas ameaças na atualidade. Você não para de ler, até a última página você fica muito intrigado para ver se todos esses conflitos vão ser resolvidos ou não. Super indico a leitura para vocês. Em novembro eu li um livro que estava de aniversário na minha estante, que é Cilada para um Marquês, um romance de época muito gostoso. E a gente vai encontrar aqui uma família que não tinha título de nobreza, eles trabalharam muito para comprar esse título e mesmo assim eles não são bem aceitos pela sociedade porque o título foi comprado, então tem certos preconceitos. E nós temos 5 irmãs e a gente vai conhecer a história de uma delas, que é a Sophie. E ela não tá muito aí pro que os outros pensam, mas ela sofre muito vendo todo esse preconceito e também vendo que as irmãs estão com muita dificuldade para arranjar um casamento por causa do título delas. E aí, a nossa protagonista vai encontrar de forma muito inusitada o nosso mocinho, que tem traumas muito pesados do passado, para ele superar tudo isso, para que ele consiga se entregar novamente para o amor. Eu adorei essa história, é muito envolvente. O final é um pouco clichê, mas mesmo assim vale muito a pena acompanhar a evolução, o crescimento e a construção desses personagens aqui. É um livro maravilhoso e eu aposto que se você ainda não leu, você vai ler e você vai gostar muito dele também. Outro livro que eu li em novembro foi um e-book que está disponível no Kindle Unlimited, então já fica aí a dica para caso você assine o programa, que é Amor Intenso. Eu comecei esse livro por começar assim, sem ter muita expectativa, mas conforme eu fui lendo a história, eu fiquei a cada minuto mais apaixonada por todo o enredo. A gente vai encontrar a história do Justin e da Amélia. Eles são melhores amigos desde quando eles eram muito crianças e acontece um fato que vai fazer com que eles se separem e que eles passem anos sem se encontrar, sem trocar uma mensagem, sem nem se olhar. E esses anos passam, eles seguem suas vidas, lembrando, é claro, um do outro, mas sem manter contato. E aí, eles recebem uma casa de herança, uma casa em comum para eles dois. E eles são obrigados a se reencontrar. E é muito cativante ver a reconstrução desse relacionamento, do quanto eles gostam um do outro, mas como tudo que aconteceu na vida deles fez com que eles se afastassem. Eu amei a leitura, é lindo, é divertido, é sensual, é apaixonante e eu super recomendo essa história para vocês. Comecei o mês de dezembro querendo já entrar no clima natalino e escolhi Ligações. Eu nunca tinha lido nada da autora, então foi o meu primeiro contato e eu já posso dizer pra vocês que eu amei, principalmente o tema e o desenvolvimento dessa história. A gente vai conhecer nossos 2 protagonistas que são casados, já têm filhos, a Georgie e o Neal. Georgie é uma pessoa muito empenhada no emprego dela e na época de Natal ela recebe uma proposta de emprego e ela vai ter que trabalhar ali no período de Natal. O problema é que ela já tinha definido com as filhas e com o marido uma viagem de Natal. E aí ela não pensa 2 vezes antes de aceitar o emprego. O marido dela fica bem chateado com a decisão dela e decide pegar as 2 filhas e sair em viagem eles 3. E ela se vê sozinha. Ela começa a pensar muito sobre quais são as prioridades na vida dela, o que realmente vale a pena quando ela se viu naquela situação, sem ter a quem correr, chegar em casa e encontrar tudo vazio, tudo em silêncio. E aí ela busca apoio na mãe, na irmã, e quando ela tá na casa da mãe, ela descobre um aparelho de telefone amarelo. Quando ela liga pro número do marido dela, ela fala com o marido dela de anos atrás, quando eles ainda eram namorados. Então ela tá na atualidade, mas a ligação é feita para aquele namorado dela que vai se tornar esposo dela depois de um tempo. E aí ela descobre o porquê que eles ficaram juntos, o quanto ela ama ele e o que realmente importa na vida dela.
É muito incrível essa leitura. Faz a gente pensar muito nas nossas relações, em como a gente dá valor ao trabalho, à família. Se a gente sabe dosar tudo isso muito bem, eu super recomendo pra vocês. Além de trazer todos esses questionamentos, é uma leitura leve e que você vai terminar de ler muito rapidinho. Vou falar de um livro agora que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, que é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Tem resenha aqui no canal, eu vou deixar o card para vocês aqui em cima. Quem ainda não assistiu a resenha, vai lá e confere, que eu explico melhor sobre todo o enredo apaixonante dessa história. A gente vai conhecer 5 protagonistas que não estão nem aí que possam falar alguma coisa delas. Elas pegam seus cavalos e percorrem quilômetros de distância para que pessoas que moram afastadas da cidade tenham acesso a livros. É uma história muito apaixonante. Confere a resenha que eu tenho certeza que vocês vão se encantar com essa história e vão ler esse livro. Testamentos foi um livraço que eu li nesse ano. Eu tava muito insegura porque assim, eu gostei muito do conto da Aya e eu tava com medo que a continuação deixasse a desejar e aí fizesse com que a gente perdesse um pouco o encantamento do conto da Aya, mas não, gente, se antes eu amava o livro, agora eu amo muito mais. A gente vai ter a história aqui dividida em 3 pontos de vista, 3 narrações. É surpreendente, ela é dividida por capítulos assim, então você vai vendo 3 pontos de vista diferentes. O ponto que eu mais amei conhecer é o ponto de vista de uma das tias que faz com que as mulheres se submetam a isso, aplica castigos físicos nelas, então a gente vai conhecer mais sobre esse universo do ponto de vista de outras pessoas. É incrível, você não para de ler, você fica pensando nesse livro o tempo inteiro. Mesmo que você não esteja lendo, ele não sai da tua cabeça. Eu pretendo gravar resenha pra ele aqui no canal. Se você quiser que eu grave resenha, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber e trazer esse conteúdo pra vocês, pra eu explicar mais sobre ele com mais detalhes, porque é sério, vale muito a pena. Se você ainda não leu o conto da Aya, lê o conto da Aya e aí lê os testamentos que você vai amar. Outro livro que eu fiquei muito contente em poder realizar a leitura em dezembro foi Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Vocês sabem que eu amo a escrita da Colleen, ela traz temas muito sérios e que a gente precisa conversar. E eu gosto muito como ela traz tudo isso para os livros. Esse livro aqui pode conter gatilhos, ele trata sobre um tema muito difícil que é da infertilidade, então vale deixar essa dica para vocês. Os nossos protagonistas querem muito ter filho, desde que eles se conhecem, desde o comecinho do relacionamento, eles já falam sobre isso, do desejo deles de ter mais do que um filho e de comprar uma casa com um quintal muito grande para que esses filhos possam brincar. E aí a nossa protagonista não consegue engravidar, eles não conseguem adotar porque o nosso protagonista tem um problema no passado e isso não permite que eles adotem, então é muito difícil. E a história é intercalada entre o passado e o presente. A gente vai conhecer o passado desses protagonistas, o início do relacionamento e o que eles estão vivendo agora, que é muito difícil, que é muito sofrido e que a gente sente em muitos momentos da leitura. A gente sente até raiva deles em certos momentos de nossa, mas por que você está agindo assim? Mas logo depois está super comovido de novo e torcendo para que dê tudo certo na vida deles, para que eles permaneçam juntos. Então assim, foi um livro que mexeu muito comigo. Eu terminei a leitura desse livro em prantos, gente, de ter que parar de ler para desembaçar o olho e continuar a leitura. Eu super recomendo essa leitura para você. Se você gosta de temas assim, que mexem mais com você, tenho certeza que vocês vão gostar e se envolver e ficar muito emocionados com essa história. Aproveitei também para ler um conto da Pan Gonçalves, que agora eu entendo. Eu li rapidinho, mas eu queria muito falar para vocês. Foi um conto que me deixou muito emocionada. Vai trazer para nós a personagem Bianca e ela decide então nesse ano não se deixar levar pelo clima natalino. Ela não quer se envolver com a família e aí a família dela tem a tradição de se reunir na véspera, fazer as brincadeiras, a ceia, todos juntos, e ela decide que ela não vai participar.
E aí ela tá lá vivendo o momento dela sozinho, a avó dela manda mensagens para que ela vá, para que ela participe, mas ela não quer participar porque sempre acaba em alguma confusão, em alguma briga, alguma discussão com a família. E aí acontece uma coisa muito triste que me fez chorar muito. Eu super indico, tá disponível no Kindle. Então assim, dá uma chance para esse conto, para que você possa se emocionar e ficar tão comovido assim como eu fiquei. E por último, eu queria muito compartilhar com vocês que eu consegui terminar de ler Estilhaça-me. Quem me acompanha lá no Instagram, já fica a dica aí pra você. Se você não me acompanha no Instagram, tá aqui embaixo, segue lá. Eu posto bastante sobre as minhas leituras atuais. E eu não gostava de Estilhaça-me, eu demorei meio ano pra dar continuidade nessa leitura, mas ainda bem que eu terminei, que eu consegui terminar. E eu já tô super empolgada pra dar continuidade à série. Então aqui a gente vai conhecer um mundo devastado já pela raça humana. Não tem mais clima, não tem mais estações do ano, tá tudo uma bagunça, alimentação. E a nossa protagonista é a Juliette. Ela tá presa sozinha numa cela há quase um ano, sem conversar com ninguém, apenas recebendo alimentação por uma janelinha. E o que acontece com ela? Ninguém consegue tocar nela e ela não consegue tocar em ninguém, porque uma coisa muito ruim acontece toda vez que isso é realizado. E em certo momento da nossa narrativa, ela recebe um companheiro de cela, o Adam. E nossa, é muito incrível lembrar de tudo que acontece. Ela sai dessa prisão porque uma equipe tá tentando restaurar o mundo, mas querem usar do poder dela pra fazer coisas ruins, pra fazer coisas negativas, pra dominar mais pessoas, pra torturar pessoas, e ela não quer isso. E é incrível esses dois lutando pra conseguir fugir desse lugar, pra fugir de toda essa conspiração. E o final da história é surpreendente. Eu tô louca pra continuar a leitura porque deixou ali um gancho maravilhoso pra continuar com essa história. Então, se eu não indicava, eu super indico pra vocês Estilhaça-me. É uma fantasia muito gostosa. No começo, eu não vou negar pra vocês, ali nos 15 primeiros % foi muito difícil, foi muito maçante, mas depois super vale a pena. Então é isso, pessoal! Penúltimo vídeo do canal. Amanhã vai ter um vídeo sobre os favoritos do ano. Eu espero vocês aqui. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se você leu algum desses livros. E conta também quais foram as tuas últimas leituras do mês de novembro e dezembro. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o seu curtir, porque assim o YouTube considera esse conteúdo relevante e vai entregar para que mais pessoas possam conhecer o Estante Amarela. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo!